A paz do Senhor, irmãos. Vamos lá nesse dia falar um pouco sobre os dízimos. Um assunto meio polêmico, porque quando referem dinheiro, essas coisas, as pessoas têm dificuldade em entender, como eu tive. Então, mas como a gente é escolhido para passar a palavra, para mostrar o conhecimento de Deus, então a gente tem que passar por completo. Tudo que a gente for entendendo, a gente tem que passar. Uns meses atrás, eu fiz um vídeo falando sobre dízimo, eu não sabia muito. Inclusive, fui corrigido por um senhor. Depois eu até quis contestar, mas eu estava errado, porque eu não tinha ainda o conhecimento. Hoje eu já tenho um pouco, não vou dizer que eu tenho tanto, mas já melhorou muito. E eu vou passar esse pouco que eu já aprendi aqui, para que os irmãos reflitam. Se tiver dúvida, pode procurar o que eu souber, eu vou passar. E eu vou falar um pouco quem deve pagar dízimo, como deve pagar o dízimo, o que significa o dízimo e quem deve receber o dízimo. Então eu vou ler aqui 2 versículos, tem vários. Depois eu vou deixar no final aí cada um, mas eu vou ler só 2 para não ir muito longe e depois não tomar muito tempo. Então o primeiro que eu vou ler que fala sobre os dízimos é Deuteronômio 22, 23 22 e 23, que fala sobre os dízimos. E o outro, eu vou explicar isso, depois eu vou falar do outro, que é em Malaquias 3:10, que fala também sobre os dízimos. Então, se você aí tem curiosidade sobre os dízimos, ou talvez quer pagar ou tal, aí antes que diz assim, vixe, já está falando de dízimo. Eu vou deixar bem claro que eu não quero dízimo. Hoje eu me sinto, eu já sei que eu sou um escolhido para levar a palavra do Senhor. Olha só, se eu fosse assim, querer viver de dízimo, pelo conhecimento que eu tenho, eu teria o direito, mas eu não quero. Deus me deu ideia para preparar o que eu preparei para me viver sem precisar receber dízimo. Entendeu, irmãos? É para que os irmãos não vejam assim e dizem, se ele está explicando sobre dízimo, talvez já quer receber. Não, eu não quero receber dízimo. Agora, se você tem a vontade e não entende e quer um dia entregar, você procura lá uma casa do Senhor onde seu coração tocar e leva o seu dízimo, porque o dízimo é obrigatório a gente devolver, não pagar, devolver. Eu vou explicando aqui, fica melhor. Então aqui, ó, Deuteronômio 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Então, dará os dízimos de tudo que recolher do campo. Primeira parte do que você colher na roça, das plantações, a primeira parte, porque Deus quer primeira, não restos. Então, a primeira parte do que se você colheu 100 quilos de milho, só para dar um exemplo, se você colheu 100 quilos de milho, você deve devolver 10 quilos de milho como dízimo. Quem pode receber isso? Quem serve a Deus, quem leva a palavra, quem trabalha para Deus, sem ter como viver. Então vai viver do dízimo. Antigamente era assim, no começo do mundo. Hoje é que tem o dinheiro, as coisas mudaram, tá entendendo? Então preste atenção, hoje mudou porque tem dinheiro, antigamente não tinha. Então alguém que dizia assim, eu vou servir a Deus, não vou trabalhar mais para ninguém, vou só servir a Deus. Como é que vai viver então? Dos dízimos. Entendeu, irmãos? O que é receber o dízimo? Quem deve, é isso aí. A pessoa entregava para Deus, para Jesus, não trabalhava mais para ninguém, então ele tinha que viver, então ele ia viver disso. Aí quem eram os dizimistas, os ofertantes? As pessoas que criavam, por exemplo, aí tu tinha 10 ovelhas, paria 10 cabritos. Aí tu tinha que dar um cabrito, devolver um cabrito, para aquela pessoa que ia trabalhar para Deus e não ia mais trabalhar para viver, entendeu? Aí, de tudo que tu criasse, aí então, se tivesse ali uma comunidade de 10, 15 famílias, cada um pagasse o seu dízimo, então certamente
aquele que ia receber os dízimos, ia viver, ia talvez até ficar bem de vida. Por que que Abraão e outros prosperaram? Por isso. Foram recebendo e foram melhorando. É assim que Deus nos dá riqueza. Não é nós matar de trabalhar, não, irmãos. Nós que somos escolhidos para levar a palavra de Deus. Trabalhar para Deus é nós que deixa o mundo, deixa tudo e vai trabalhar para Deus. Então, é nesse sentido. Aí tem gente que tem medo de pagar o dízimo porque diz assim, se eu pagar o dízimo lá na igreja, daqui uns dias o pastor vai estar mais rico do que eu. Problema do pastor. Se ele vai enricar, é problema dele. Entendeu? É Deus com ele. Se ele é honesto, ele recebe aquele dinheiro e gasta tudo direito e tal, ele é uma pessoa honesta, claro que ele tem que enricar, se Deus dá a permissão. Entendeu? Agora a tua obrigação é devolver o teu dízimo lá no lugar. O que vai fazer não é problema teu. Entendeu? Então, como nós, eu, outros e outros. Hoje, eu sou uma pessoa que trabalha para Deus. Só que eu não quero dízimo porque lá anos atrás, eu disse, Deus, eu quero um dia viver sem precisar trabalhar para os outros. Ali já Deus estava me usando para me ter a sabedoria que um dia eu ia trabalhar para Deus, como eu já estou trabalhando. Então Deus me deu a sabedoria, o discernimento e a ajuda para mim fazer o que eu fiz aqui. Hoje, então, daqui uns dias na frente, eu vou ter como viver aqui dentro, pagar o meu dízimo certinho na igreja qual eu congrego. É claro, né? Vou pagar o meu dízimo certinho. E aqui dentro dá para me viver, então eu não preciso receber dízimo. Agora, se eu não tivesse como viver, como trabalhar, não tivesse feito isso aqui, aí eu precisava do dízimo, porque senão como é que eu ia viver se eu trabalho para Deus? E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali habitar. E o seu nome comerás os dízimos. Entendeu, irmãos? No lugar que você escolhesse habitar para falar de Deus, para viver o propósito de Deus, ali você comerá os dízimos. O que você recebe, foi o que eu acabei de dizer. Você ia recebendo os dízimos e vivendo daquilo, porque você não tem salário, você não trabalha para ninguém, você só trabalha para Deus. Entendeu? Do teu cereal, do seu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus de todos os dias. Então, por exemplo, 10 vacas suas pariu, um bezerro era do dízimo. Para aquele cara que não trabalha para ninguém para levar a palavra de Deus. As tuas ovelhas pariu 10 cabritos, a tua galinha teve 10 pintos. Entendeu? Aí tu tinha que de cada um. Camelos, quem criava naquele tempo camelos, jumentos, tudo que você criasse, que parisse, aí você tinha que de 10 tirar um, que é a primeira parte, e dar. E não era aquele mais feizinho, não. Era o melhor. Entendeu? O mais bonito, o mais sadio, que não tivesse defeito nenhum e nem mancha. Era de uma cor só. Aí você tinha que caçar o mais perfeito e dar como dízimo. Você dava como se fosse para Deus, entregava para aquele servo de Deus como se fosse para Deus. E Deus te daria a recompensa. Então, se as tuas vacas pariram 10 esse ano, tu tirou um e deu lá. No ano que vem, ia ter e multiplicar. Até hoje é assim. Se você paga o dízimo hoje não é mais vaca e tal. E se for ver, as pessoas que criam, deve pagar assim. Cada ano que pariu 10 bezerros, você tira um e doa lá no lugar onde você vê. Mas se falar isso aí, é perigoso a gente ser até expulso da comunidade que a gente mora. Entendeu? Então, hoje não mexe mais com gado, essas coisas assim. O povo não dá mais o dízimo assim. Então, por exemplo, se você tem um salário de R$ 1.500, já sabemos que 10% de 1.500 é 150, que é a primeira parte dos seus ganhos. Então, você que ganha um salário tem que dar 150 de dízimo. Se você ganha 3 mil, você dá R$ 300. E assim por diante. É só cada um multiplicar. Você está dizendo isso por quê? Porque você quer? Não. Repito, eu não quero dízimo de ninguém. Eu estou aqui para levar a palavra, eu já fiz o meu lugar, como eu vivi. Então, eu não quero dízimo de ninguém. Então, irmãos, aqui já se foi um vídeo. Eu vou fazer o próximo, ainda falando do dízimo, que é lá em Malaquias 3:10. Vou fazer como se fosse uma segunda parte, entendeu? Porque aqui não cabe mais.